É convidado deste jornal o deputado José Manuel Rodrigues, que é também o presidente do CDS da Madeira e visado diretamente por esta declaração de Alberto João Jardim. Doutor, bem-vindo a este jornal. Ainda não ouvi ninguém desde ontem a elogiar a sua posição. Quer alterá-la? Não, claramente não. O CDS não foi tido nem achado nestas negociações. Enquanto principal partido de oposição na Madeira, o CDS desenvolveu diversas iniciativas junto do Parlamento Regional e junto do Governo Regional, no sentido de todos os partidos da oposição poderem ser ouvidos nesta negociação e na carta de intenções e no plano de assistência. E da parte do Governo Regional do PSD, encontramos sempre a recusa habitual de falar, dialogar, já não digo negociar, com os partidos da oposição, esquecendo-se que os partidos da oposição na Madeira representam hoje mais de 50% dos votos. Isto é, nas últimas edições do Dr. Alberto João Jardim e o PSD já não tiveram a maioria absoluta dos votos dos madeirenses. José Manuel Rodrigues, sabe que a leitura que é feita das suas declarações é que o senhor pensou exatamente mais nesses votos do que propriamente em ser solidário com o país e com um governo que o CDS integra. Sabe, eu não posso ser solidário com irresponsabilidades financeiras. Eu não posso ser solidário com um governo regional da Madeira que levou a região a dever 6,5 mil milhões de euros, que é um exemplo de despesismo e desperdício. Eu fui solidário, sim, com a Madeira e com os madeirenses. E desenvolvi, como se sabe, e a público, contactos através de cartas enviadas ao Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro das Finanças e em conjunto com os outros deputados eleitos pela Madeira à Assembleia da República, do PSD e do PS, junto da Presidência da República, para que a Madeira pudesse ter um plano mais flexível, plano onde se cortasse mais do lado da despesa e não se carregasse tanto nos impostos. Quando se diz, mas deixe-me perguntar-lhe isto, quando se diz, e obviamente acredito que confia pelo menos tanto como eu nas palavras que ouviu do Primeiro-Ministro e das intenções do Ministro das Finanças, que a Madeira vai suportar encargos idênticos àqueles que são suportados pela totalidade dos portugueses, como é que se pode pedir uma coisa diferente desta? Não, a Madeira, os madeirenses vão suportar encargos superiores àqueles que estão a ser suportados pelos continentais. A Madeira vai ter uma dupla austeridade, porque neste momento há um aumento da carga fiscal a partir de abril da ordem dos 25%. Equiparação das taxas de IRS e de IRC. O aumento do IVA para apenas um ponto menos em cada uma das taxas que são praticadas no continente. E vamos ter um imposto sobre os combustíveis 15% maior que aquele que é praticado no continente. Já, portanto, o Governo Nacional está a ser cruel em relação à Madeira. É isso que o senhor está a dizer. Não precisava de ser tanto. O que eu estou a dizer é que o estado de necessidade financeira a que levou a governação regional do PSD levou a este plano. Mas o Estado, lamento naturalmente... eu não queria estar sempre a interrompê-lo, mas o país chegou a um estado também, como o senhor sabe melhor que eu, até porque é deputado da nação, chegou a um estado e integra um partido, volto a dizer, que faz parte da coligação governamental. O país está numa situação em que para não aplicar uma medida tão rigorosa à Madeira tem que ir buscar o dinheiro a outro sítio qualquer, não é? Não, a questão é que a Madeira chegou aqui, mas o país também chegou aqui. Estamos os dois neste ponto, não é? Claro, e isso por culpa da irresponsabilidade financeira do engenheiro José Sócrates no continente e do Dr. Alberto João Jardim na Madeira. O CDS-PP sempre disse que as dívidas de hoje são os impostos da amanhã. E este plano de assistência financeira à Madeira vem confirmar isso mesmo. O que nós dizemos era que é possível ter feito um outro plano. E aqui lamentamos o facto de não ter havido maior compreensão da República para com os problemas dos madeirenses. Portanto, está a dizer que devia ter havido maior compreensão. Maior compreensão. Estamos a falar de coisas muito sérias. Estamos a falar de um IVA que aumenta de 16% para 22%. Sabe quanto é que isto representa? Representa um aumento de 37% na taxa máxima. E na taxa para a restauração, como se sabe, mudou de tabela e também agora paga a taxa máxima, o aumento na Madeira será de 147%. Ora, grande parte dos madeirenses, do emprego, das empresas, vivem do turismo, dos serviços e da restauração. É por isso que eu considero que este plano de assistência financeira não é suportável pelas famílias
e pelas empresas da região. E tenho dúvidas se a região vai conseguir cumprir este plano. É por isso que preferia, naturalmente, um plano mais flexível, onde se cortasse mais do lado da despesa e não se aumentasse tanto os impostos. Portanto, José Manuel Rodrigues reitera aquilo que dizia antes de ser conhecido em detalhe o acordo, é um mau acordo para a Madeira. Reitera isso. É claramente um mau acordo para a Madeira. Poderá dar alguma liquidez ao Governo Regional nos próximos tempos, e isso, naturalmente, é positivo, mas será claramente uma carga de impostos e lançará pesados sacrifícios sobre as famílias e empresas. E mais, temo que este plano tenha um efeito contrário àquilo que é pretendido, que é aumentar a receita fiscal. Eu não sei se com a aplicação destas medidas e devido à baixa do poder de compra, o facto das pessoas terem menos rendimento disponível, se não vamos assistir a uma estagnação da receita fiscal ou até a uma descida da própria receita fiscal. Reconhece que Alberto João Jardim, neste processo, foi o fator menos determinante, ou o elo mais fraco, como ele próprio dizia antes, ele hoje disse, teve de se vergar. Portanto, o que quer que saia daqui, por muita responsabilidade que ele tenha no caminho até agora, e terá seguramente muita porque foi o Presidente do Governo Regional, neste acordo ele é a parte menos responsável. Não, eu acho que é a parte mais responsável porque aceitou este acordo e propôs as medidas concretas deste acordo. Sabe, segundo eu sei, o Sr. Ministro das Finanças estabeleceu metas e objetivos para a região cumprir nos próximos anos, a fim de pagar a dívida e, por outro lado, equilibrar as contas públicas. E as medidas concretas do lado da despesa e do lado da receita foram propostas pelo Governo Regional do PSD. E é dessas medidas que eu discordo. Eu acho que era possível ter um plano onde se cortasse mais nos desperdícios, nos esbanjamentos e não se carregasse. José Manuel Rodrigues sabe que é exatamente isso que dizem os partidos da oposição no continente em relação ao Governo da República. Claro que eu sei, só que a Madeira neste caso é atingida de forma agravada em termos de austeridade. É por isso que eu digo que o Presidente do Governo Regional do PSD só se pode queixar de si próprio, porque levou a Madeira a um tal estado de necessidade que depois não teve capacidade negocial e assinou, sob pressão, faz hoje precisamente um mês, a chamada Carta de Intenções. E lá compromete-se com um conjunto de medidas que agora estão vertidas neste plano de assistência financeira. José Manuel Rodrigues, agradeço a sua vinda em direto a este jornal. Boa noite e obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.